A paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor e evangelista Jesus Moura. Eu estou, queridos, mais uma vez, para trazer a palavra de Deus para o seu coração. E desta vez, eu quero perguntar uma coisa. Ei, as lutas que você tem enfrentado tem feito você se questionar a respeito da grandeza e o poder de Deus? Talvez você nunca tenha pensado desta maneira, mas é isso que geralmente acontece. Quando nós vemos os problemas sendo tão grandes em nossa vida, nós, queridos, achamos que o nosso Deus, ele é pequeno. Nós achamos que Deus não pode fazer nada para resolver essa situação. Nós achamos que Deus é aquele que fica dormindo, não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. E foi isso, amados, que os discípulos pensaram quando Jesus estava no barco com eles. Sabe, a tempestade veio e então eles gritaram: Mestre, o Senhor não se importa de ver nós morrer neste lugar? Mas então, amados, Jesus, ele acordou e acalmou a tempestade. Quando eles viram o poder de Jesus, eles gritaram: Nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Aqueles discípulos, parece que eles não conheciam tanto Jesus. Apesar, amados, deles terem visto os milagres acontecerem em sua frente, eles ainda ficaram surpresos de ver que Jesus tinha poder, até mesmo sobre as águas e a natureza. E certa vez, Deus disse uma palavra que está lá em Isaías, no capítulo 40. Diz assim: Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Aleluia! Isso, queridos, mostra que Deus está acima de toda a comparação. Nós não podemos comparar Deus com nada, porque Deus criou tudo, amados, e Deus está acima de tudo. E para exemplificar isso, eu quero contar para você a história de um pai que estava caminhando com seu filho. E certa vez, o filho perguntou ao pai: Pai, qual o tamanho de Deus? O pai então ficou sem jeito, sem saber o que responder naquele momento. Ele não estava, amados, esperando aquela pergunta de seu filho. Mas ele então olhou para o céu e ele viu um pequeno avião lá longe. E ele apontou para o filho e falou: Filho, qual o tamanho daquele avião? O filho então disse: Pai, é muito pequenininho. E ele então levou o filho ao aeroporto. E ao chegar no aeroporto, tinha um avião jumbo muito grande. E ele perguntou para o filho: Filho, qual é o tamanho desse avião? E o filho, muito surpreso, falou: Pai, é muito grande esse avião. E o pai então disse a ele: Meu filho, Deus é do mesmo tamanho, sempre é do mesmo tamanho. A diferença é que antes você estava vendo o avião de longe, e agora, meu filho, você está vendo ele de perto. Eita Deus, tão grande! Então, amados, quanto mais longe você estiver de Deus, menor ele parecerá para você. Mas quanto mais perto você estiver de Deus, maior, amados, ele ficará em sua vida. Então eu quero te contar sobre a história de Jó. Talvez você conhece ela já. Jó, amados, foi um homem que sofreu muito em sua vida.
um homem que passou por muitas provações, maior do que muito de nós. E o final da vida dele, ele viu, amados, que Deus agiu na vida dele apesar de todos os problemas. E ele fez uma declaração que está lá no livro de Jó, capítulo 42. E eu, amados, gosto muito desta passagem, que diz assim: sem que Deus pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Aleluia. Jó, queridos, ele enxergou o quanto ele era pequeno e o quanto Deus é grande e maravilhoso. E você, amados, precisa ter esta mesma experiência. Você precisa ver que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Então, queridos, coopere com Deus. Tenha fé em seu coração e comece a ver Deus do tamanho, amados, que Ele é grande e maravilhoso. Diante disso, amados, eu quero te perguntar: qual é o tamanho de Deus para você? O que Deus pode fazer pela sua vida, amados, hoje? O que Deus pode fazer para mudar a circunstância ao seu redor? Lembre-se, meu querido, que se você estiver distante de Deus, Ele parecerá pequeno e os problemas parecerão gigantes a você. Mas, se você colocar a sua fé em ação e você confiar na palavra de Deus, você vai ver que seus problemas são como gafanhotos diante do poder e da grandeza do Senhor. E muitas vezes, amados, eu também já olhei na minha própria vida e eu já cheguei a pensar: nossa, se Deus mudou a minha vida, não há nada que Deus não possa fazer pelas outras pessoas. E você tem que ter essa mesma experiência. Deus quer transformar a sua vida, amados. Ele transforma a sua vida justamente naquelas áreas que você achava impossível, sem solução. Naquelas áreas que parece que não tem mais jeito. Creia! O Senhor, Ele está disposto para agir com o seu poder em sua vida. Se você usar unicamente, queridos, a sua fé no Senhor, então ore mais. Busque mais a Deus, e Deus vai transformar completamente a sua vida. É isso, amados, que eu desejo para você. Uma vida, amados, transbordante de bênção. Que Deus possa fazer algo extraordinário em sua vida. Que Deus possa curar, libertar, salvar a sua família. Tão somente creia nesse Deus Todo-Poderoso, tão grande em nossas vidas. Amém? Então, amados, fique com essa palavra aí dentro do seu coração. E que Deus te abençoe no dia de hoje. Amém? Que Deus, amados, possa te abençoar muito no seu dia. Aleluia. Eita Deus, tão grande. Aleluia.